A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. 7º livro, A Senhora do Lago, de Andrzej Sapkowski. Narração, Mauro Ramos. Capítulo 7. A sensacional aventura do Sr. Malcolm Guthrie de Bremore fez sucesso nas páginas de vários jornais. Até o Daily Mail londrino dedicou-lhe algumas pautas no caderno Bizarre. No entanto, nem todos nossos leitores costumam ler a imprensa publicada ao sul de Tweed e, caso realmente o façam, apontam por jornais mais sérios do que o Daily Mail. Portanto, trataremos de lembrar esses acontecimentos. No dia 10 de março deste ano, o Sr. Malcolm Guthrie foi pescar no Loch Glascarnoth. Lá, o Sr. Guthrie deparou com uma jovem com uma detestável cicatriz no rosto, Sic, que emergia da bruma e do abismo, Sic, montada numa negra égua, Sic, acompanhada por um branco unicórnio, Sic. A moça abordou o espantado Sr. Guthrie numa língua que o Sr. Guthrie descreveu gentilmente como francês ou algum outro dialeto do continente. Já que o Sr. Guthrie não fala francês, nem sequer um dialeto do continente, não conseguiu estabelecer uma conversa. A moça e os animais que a acompanhavam desapareceram, de acordo com o Sr. Guthrie, como um sonho de ouro. Nosso comentário. O sonho do Sr. Guthrie era, sem dúvida, tão dourado em sua tonalidade quanto o uísque puro malte que o Sr. Guthrie costumava, segundo os relatos, tomar com frequência, o que explicaria a visão dos brancos unicórnios e alvos ratos, assim como monstros dos lagos. Contudo, a questão que queremos levantar aqui é: o que é que o Sr. Guthrie fazia pescando no Loch Glascarnoth 4 dias antes do fim do período de defeso? Inverness Weekly, edição de 18 de março de 1906. O céu escurecia no oeste, junto com o vento que começava a soprar. As nuvens vinham em ondas e aos poucos apagavam as constelações. Apagou-se o dragão, a dama do inverno. Apagaram-se as 7 cabras. Apagou-se o olho, cujo brilho era mais forte e mais resistente. O céu ao longo do horizonte resplandecia com um breve clarão dos relâmpagos. O trovão rolou com um surdo estrondo. A ventania surgiu repentinamente, soprando a poeira e as folhas secas nos olhos. O unicórnio relinchou e enviou um sinal mental. Ciri entendeu imediatamente o que queria dizer. Não temos tempo a perder. Nossa única esperança é fugir o mais rápido possível, para o lugar certo e o tempo certo. Apressemo-nos, olhos de estrela. Sou a Senhora dos Mundos, lembrou-se. Sou o sangue antigo, tenho poder sobre o tempo e o espaço. Sou do sangue de Lara Dorren. E Huahaquax relinchou, apressando-a, acompanhado por Kelp, que resfolegou demoradamente. Ciri calçou as luvas. Estou pronta, disse. Um zumbido nos ouvidos, um relâmpago e um clarão. E logo após, a escuridão. A água do lago
e o silêncio vespertino propagavam as maldições do rei pescador, que puxava e agitava a linha na tentativa de soltar a isca enganchada no fundo. O remo caiu na água, produzindo um surdo estrondo. Nimue pigarreou com impaciência. Conduí Ramos, que estava à janela, virou-se e debruçou-se novamente sobre as águas fortes. Um dos cartazes era particularmente chamativo. Uma moça com os cabelos esvoaçados, montada numa negra égua empinada. Junto dela, um unicórnio, igualmente empinado, sua crina esvoaçada à semelhança dos cabelos da moça. Parece que esse fragmento da lenda foi o único perante o qual os historiadores nunca expressaram pretensões, a adepta comentou, tendo-o considerado uma invenção e um adorno fabular, no máximo uma metáfora delirante. E os pintores e gravadores, para o desgosto dos estudiosos, desenvolveram um apreço por esse episódio. Aqui está, Ciri e o unicórnio em todos os desenhos. E o que temos aqui? Ciri e o unicórnio num precipício sobre uma praia. E aqui, Ciri e o unicórnio numa paisagem retirada de um transe narcótico à noite sob 2 luas. Nimue permanecia calada. Quer dizer, Conduí Ramos colocou as gravuras de volta sobre a mesa. É Ciri e o unicórnio por todos os lados. Ciri e o unicórnio no labirinto dos mundos, Ciri e o unicórnio no abismo dos tempos. Ciri e o unicórnio, Nimue interrompeu, olhando pela janela para o lago, para o barco e nele, o rei pescador atrapalhado. Ciri e o unicórnio emergem do abismo feito fantasmas, pairam sobre a superfície das águas de um dos lagos, ou talvez do mesmo lago, do lago que liga os tempos e os espaços como uma fivela sempre diferente, embora idêntico. Como? Fantasmas. Nimue não olhava para ela. Visitantes de outras dimensões, de outros níveis, outros lugares, outros tempos. Espectros que mudam a vida de alguém. Mudam também sua própria vida, seu destino, sem saber disso. Para eles é simplesmente mais um lugar. Não é o lugar certo, não é o tempo certo. Novamente, mais uma vez seguida, não é o tempo certo. Nimue, Conduí Ramos, interrompeu com um sorriso forçado. Só quero lhe lembrar que a oniromante aqui sou eu. A pessoa responsável pelos sonhos e pela oniromancia. E você, do nada, começou a profetizar. Como se aquilo sobre o que você está falando fosse uma visão surgida em sonhos. Concluindo pela repentina intensificação de palavrões e pelo tom da voz, o rei pescador não conseguiu soltar a isca e a linha rompeu-se. Nimue permanecia calada, olhando para a gravura. Para Ciri e para o unicórnio. Eu verdadeiramente vi no sonho, disse por fim com muita calma, aquilo o que lhe havia contado. Eu o vi em meus sonhos várias vezes, e uma vez na realidade. A viagem de Khlustchov a Malbork podia demorar, em determinadas circunstâncias, até 5 dias. No entanto, as cartas do comendador de Khlustchov para Winrich von Niprod, o grão-mestre da ordem, precisavam ser entregues ao destinatário indispensavelmente ou mais tardar no dia de Pentecostes. Por isso, o cavaleiro Heinrich von Schwelborn não delongou e partiu no dia seguinte após o domingo Exaudi Domini, para poder viajar com calma e sem correr o risco de qualquer atraso.
langsam, aber sicher. Quem gostou dessa atitude do cavaleiro foi sua escolta, composta por 6 caçadores a cavalo, comandados por Hasso Planck, filho de um padeiro de Colônia. Os besteiros e Planck estavam mais acostumados àquele tipo de cavaleiros que xingavam, gritavam, apressavam e mandavam galopar desenfreadamente para depois, quando, apesar de todas essas medidas, não chegavam na hora certa, culpar os coitados dos lansquenês por tudo, mentindo de maneira indigna de um cavaleiro, sobretudo de um cavaleiro de uma ordem militar. Fazia calor, embora o céu estivesse nublado. De vez em quando chuviscava. Os barrancos estavam cobertos de bruma. As colinas arborizadas com abundância lembravam ao cavaleiro Heinrich Thuringia sua terra natal, sua mãe e o fato de que não convivia com uma mulher havia mais de um mês. Os besteiros que seguiam atrás cantavam sonolentamente a balada de Walter von der Vogelweide. Hasso Planck cochilava na cela. Wer guter Frau lieb hat, der schwand sie aller missetat. A viagem decorria calmamente e, quem sabe, talvez tivesse continuado assim até o fim, se não fosse pelo fato de o cavaleiro Heinrich avistar, ao pé da estrada de terra batida, o tal Weg de um lago. Já que o dia seguinte era uma sexta-feira, convia providenciar a alimentação apropriada para observar a penitência e a abstinência da carne. Por isso, o cavaleiro ordenou que se dirigissem para a água e procurassem algum povoado de pescadores. O lago era enorme. Havia inclusive uma ilha no meio dele. Ninguém conhecia seu nome, mas certamente se chamava Sagrado. Nesse país pagão, ironicamente, cada um em 2 lagos se chamava Sagrado. Os cascos esmagavam as conchas espalhadas pela margem. Uma neblina pairava sobre o lago. Mesmo assim, era visível que o lugar era deserto. Não havia nenhum vestígio, nem de barcos, nem de redes, nem sequer de uma alma viva. Era preciso procurar em outro lugar. Heinrich von Schwelborn pensou. E se não faz mal. Comeremos o que levamos nos sacos, mesmo que seja carne defumada. Depois, em Malbork, nos confessaremos. O sacerdote assinará uma penitência e o pecado será absolvido. Já ia dar a ordem quando ouviu um zunido na cabeça debaixo do elmo e Hasso Planck gritou terrivelmente. Von Schwelborn olhou e ficou pasmo e fez o sinal da cruz. Viu 2 cavalos, um branco e um negro. E após um momento avistou que o cavalo branco possuía um chifre torcido em espiral em sua testa arqueada. Viu também uma moça de cabelos cinzentos penteados de tal maneira que cobrissem a bochecha, montada no cavalo negro. O grupo de espectros parecia não tocar nem na terra nem na água, como se estivessem pairando sobre a bruma que deslizava pela superfície do lago. O cavalo negro relinchou. Ups! A moça de cabelos cinzentos falou de maneira bastante clara. Ire lock, ire ted, squasme. Santa Úrsula, minha padroeira. Hasso balbuciou pálido como a morte. Os besteiros ficaram pasmos e boquiabertos, fazendo o sinal da cruz. Von Schwelborn também fez o sinal da cruz e logo em seguida desembainhou a espada presa debaixo da aba. Heilig Maria, Mutter Gottes, bradou. Steh mir bei. Nesse dia o cavaleiro Heinrich não causou vergonha a seus valentes antepassados, os von Schwelborn. Inclusive a Dietrich
von Schwelborn, que batalhou corajosamente nas redondezas de Damietta e foi um dos poucos que não fugiram quando os sarracenos evocaram e soltaram um negro demônio contra os cruzados. Depois de instigar o cavalo com as esporas e invocar o destemido antepassado, Heinrich von Schwelborn lançou-se contra o espectro por entre os mexilhões pato que saltavam de debaixo dos cascos. «Pela ordem e por São Jorge!» O branco unicórnio empinou-se como uma verdadeira figura heráldica. A negra égua dançou e a moça assustou-se, o que pôde ser percebido imediatamente. Heinrich von Schwelborn atacava. Quem sabe como isso tudo acabaria se não fosse pela bruma que repentinamente assoprou desde o lago. A imagem do estranho grupo rompeu-se, desfez-se em fragmentos multicolores, como se fosse um vitral atingido por uma pedra. E tudo desapareceu. Tudo. O unicórnio, o cavalo negro, a estranha moça. O corcel de Heinrich von Schwelborn adentrou o lago agitando a água, parou, puxou a cabeça, rinchou, rangeu os dentes na embocadura. Hassoplank dominou com dificuldade o cavalo agitado e aproximou-se do cavaleiro. Von Schwelborn arfava e arquejava, respirava ruidosamente e seus olhos estavam esbugalhados como um peixe em dia de jejum. Pelos ossos de Santa Úrsula, Santa Cordula e todas as 11.000 virgens mártires de Colônia, Hassoplank escarrou. O que foi isso, Edler Herr Ritter? Um milagre? Uma aparição? Teufelswerk! Von Schwelborn gemeu, só agora empalidecendo terrivelmente e rangendo os dentes. Schwarzmag! Zauberei! Maldita coisa pagã, coisa do demônio! Melhor irmos embora daqui, senhor, o mais rápido possível. Pelplin fica por perto, o importante é entrar ao toque dos sinos da igreja. Foi no outeiro ao pé da floresta que o cavaleiro Heinrich olhou para trás pela última vez. O vento dissipou a bruma, e nos lugares não protegidos pela parede da floresta, o espelho d'água tornou-se opaco e enrugado. Uma enorme águia pesqueira sobrevoava as águas dando voltas. Um país sem Deus, pagão! Heinrich von Schwelborn balbuciou. Muito trabalho duro, muito esforço e muita luta nos esperam antes que a ordem teutônica finalmente espante o diabo daqui. Cavalinho, disse Ciri simultaneamente com reprovação e ironia. Não queria insistir, mas estou com um pouco de pressa para chegar a meu mundo. Meus próximos precisam de mim, você sabe disso. E nós, primeiro, topamos com um lago e um jeca ridículo de roupa quadriculada, depois com um bando de peludos imundos e berrões com porretes, para finalmente nos depararmos com um louco com uma negra cruz na capa. Não são os tempos nem os lugares certos. Por favor, peço que você se esforce mais. Eu lhe peço muito. E Huahaquax relinchou, acenou com o chifre e lhe enviou algo. Algum pensamento. Mas Ciri não chegou a entendê-lo por completo. Não teve tempo de ficar pensando nisso, pois outra vez uma fria claridade encheu sua cabeça, ouviu um zumbido nos ouvidos e sua nuca ficou dormente. E outra vez mergulhou num negro e macio nada. Nimue, rindo alegremente, puxou o homem pela mão e ambos desceram correndo na direção do lago, dando voltas por entre as rasteiras bétulas e amieiros, tocos e troncos caídos. Quando Nimue entrou na praia arenosa, tirou as sandálias, levantou o vestido e agitou a água na margem com os pés descalços. O homem também tirou os sapatos, mas não se apressava para adentrar na água. Tirou a capa e estendeu-a na areia.
Nimue aproximou-se correndo, abraçou pela nuca e ficou na ponta dos pés, mas mesmo assim foi necessário que o homem se abaixasse muito para beijá-la. Não era por acaso que o apelido de Nimue era Polegarzinho. Mas agora, aos 18 anos e sendo noviça em artes mágicas, o privilégio de chamá-la dessa maneira era reservado apenas a amigos mais próximos. E a alguns homens. O homem, sem tirar os lábios da boca de Nimue, pôs a mão por baixo do decote. Depois tudo aconteceu rapidamente. Os dois deitaram em cima da capa estendida na areia. O vestido de Nimue levantou-se acima da cintura. Suas coxas envolveram com força o quadril do homem e suas mãos encravaram-se em suas costas. Quando a possuía, como sempre com demasiada impaciência, cerrou os dentes, mas logo alcançou seu grau de tesão, igualou, manteve o passo. Tinha experiência. O homem emitia ruídos engraçados. Acima de seu ombro, Nimue observava os cúmulos de fantásticas formas que deslizavam lentamente pelo céu. Algo tiniu do jeito que um sino afundado soa no fundo do oceano. Um repentino zunido encheu os ouvidos de Nimue. Magia, pensou, virando a cabeça, livrando-se por debaixo da bochecha e do braço do homem deitado em cima dela. Na margem do lago, até pairando sobre sua superfície, havia um unicórnio branco, e junto dele, um cavalo negro. E montada na sela do cavalo negro estava... Mas eu conheço essa lenda, Nimue pensou. Conheço essa fábula. Era criança, uma pequena criança, quando ouvi essa lenda contada pelo vô Pogwizd, o andarilho contador de histórias. A bruxa Ciri, com uma cicatriz na bochecha, a negra égua Kelp, os unicórnios, a terra dos elfos. Os movimentos do homem, que nem sequer notara o fenômeno, viraram cada vez mais violentos, e os ruídos emitidos por ele cada vez mais engraçados. Ups, disse a moça que montava a égua. Outro erro. Não são nem o lugar nem o tempo certos. Além disso, pelo visto, chegamos na hora errada. Peço desculpas. A imagem ficou borrada e estilhaçada como vidro pintado em pedaços. De repente se desfez, dissipou-se, transformando-se em uma cintilação iridescente de brilhos, fulgores, resplendores. E depois tudo desapareceu. Não! Nimue gritou. Não! Não desapareça! Não quero! Esticou os joelhos e queria soltar-se do peso do homem, mas não conseguia. Era muito mais forte e pesado que ela. O homem gemeu e arquejou. Oh, Nimue! Oh! Nimue gritou e encravou os dentes em seu ombro. Permaneceram deitados em cima da samarra, quentes e trêmulos. Nimue olhava para a margem do lago, para a espuma batida pelas ondas, para os caniços aplainados pelo vento, para o vazio incolor, lamentável, o vazio deixado pela lenda que se apagava. Uma lágrima correu pelo nariz da noviça. Nimue, aconteceu algo? Aconteceu, sim. Abraçou-o, mas continuava olhando para o lago. Não diga nada. Abrace-me e não diga nada. O homem sorriu altivamente. Eu sei o que aconteceu, disse presunçosamente. A terra tremeu? Nimue sorriu com tristeza nos olhos. Não só, respondeu após um momento de silêncio. Não só. Clarão, escuridão, outro lugar.
O lugar seguinte era escuro, agourento e repugnante. Ciri encurvou-se na cela instintivamente, abalada, no sentido literal e metafórico da palavra. As ferraduras de Kelp bateram com ímpeto e dolorosamente contra algo duro, plano e rijo como uma rocha. Depois de um longo tempo planando num suave nada, a impressão da rijeza era tão surpreendente e penosa que a égua relinchou e lançou-se para o lado, tamborilando no solo um estacato que fez os dentes castanholarem. O outro abalo, metafórico, foi providenciado pelo olfato. Ciri gemeu e cobriu a boca e o nariz com a manga. Sentiu seus olhos se encherem instantaneamente de lágrimas. Em volta, pairava no ar um cheiro ácido, corrosivo, denso e pegajoso, um fedor sufocante, repugnante e indescritível, que não lembrava nenhum outro cheiro que Ciri tivesse sentido antes. Era, no entanto, disso tinha certeza, o fedor de putrefação, o miasma cadavérico da derradeira degradação e degeneração, o odor de decomposição e destruição. Contudo, dava a impressão de que aquilo que apodrecia não cheirava nem um pouco melhor do que enquanto estava vivo, inclusive no ápice de sua vida. Abaixou-se tomada por uma ânsia de vômito que não conseguia controlar. Kelp resfolegava e sacudia a cabeça, retraindo as narinas. O unicórnio que se materializou junto delas assentou-se sobre as nádegas, saltou e deu um pinote. O solo duro respondeu com um tremor e um eco retumbante. Era noite, uma noite escura e suja, envolta num pegajoso e fedorento trapo da escuridão. Ciri olhou para cima à procura das estrelas, mas não havia nada lá, apenas um abismo, iluminado em certos pontos por um clarão rubro, como se fosse um distante incêndio. «Ups!» falou e contorceu-se, sentindo o ácido e podre vapor pregar-lhes por seus lábios. «Blá! Não são o tempo nem o lugar certos, nem um pouco!» O unicórnio resfolegou e acenou com a cabeça. Seu chifre desenhou uma curta e impetuosa curva no ar. O solo que rangia debaixo dos cascos de Kelp era uma rocha estranha que parecia artificialmente aplainada e fedia a queimado e cinzas sujas. Ciri demorou um pouco para perceber que aquilo diante de seus olhos era uma estrada. Estava farta da dureza desagradável e irritante. Guiou a égua para o acostamento marcado por algo que antigamente deviam ser árvores e agora eram esqueletos repugnantes e nus, cadáveres em que pendiam trapos que pareciam os restos de sudários apodrecidos. O unicórnio avisou-a com um relincho e um sinal mental. Mas já estava demasiado tarde. Logo atrás da estranha estrada e das árvores secas, começavam um coluvião e mais adiante abaixo dela uma descida íngreme, quase um precipício. Ciri gritou, fincou as esporas nos flancos da égua que deslizava para baixo. Kelp sacudiu-se, esmagando com os cascos aquilo que formava a coluvião. Era detrito composto, em sua grande maioria, por estranhos recipientes que não quebravam debaixo das ferraduras, não estalavam, mas arrebentavam. Eram moles, asquerosos e pegajosos, como se fossem enormes bexigas de peixes. Algo borbulhou e gorgolejou. A fetidez exalada quase derrubou Ciri da cela. Kelp, relinchando ferozmente, esmagava o lixão, lançando-se para cima na direção da estrada. Ciri, engasgando por causa do fedor, agarrou o pescoço da égua. Conseguiram. Saltaram a desagradável rijeza da estranha estrada com alegria e alívio. Ciri, tremendo-se toda, olhou para baixo,
para a coluvião que terminava na negra superfície do lago que ocupava a caldeira. O espelho d'água estava morto e brilhoso, como se não fosse água, mas alcatrão endurecido. Atrás do lago, do lixão, dos montes de cinzas e pilhas de escória, o céu rubejava com os distantes clarões. Colunas de fumaça marcavam a vermelhidão. O unicórnio resfolegou. Ciri queria enxugar os olhos lacrimejantes com a manga, mas, de repente, percebeu que estava inteiramente coberta de poeira. O pó cobria tanto suas coxas quanto o cepilho da sela, a crina e o pescoço de Kelp. O fedor sufocava. Que nojo! Balbuciou. Que asco! Parece que estou toda pegajosa. Vamos embora daqui agora, cavalinho. O unicórnio mexeu as orelhas arrebitadas, resfolegou. Só você é que pode realizá-lo. Haja. Eu? Sozinha? Sem sua ajuda? O unicórnio acenou com o chifre. Ciri coçou a cabeça, suspirou, fechou os olhos. Concentrou-se. No início, havia apenas incredulidade, resignação, medo. Mas logo uma luz fria desceu sobre ela, a luz da sabedoria e da força. Não sabia de onde vinham essa sabedoria e essa força, onde possuía suas raízes e sua fonte. Mas sabia que poderia, que conseguiria se quisesse. Mais uma vez passou o olhar pelo lago morto e coalhado, um monte de detrito esfumaçado, os esqueletos das árvores. O céu iluminado pelo distante clarão. Que bom! Inclinou-se e cuspiu. Que não é meu mundo. Muito bem. O unicórnio relinchou enfaticamente. Ela entendeu o que ele quis dizer. E mesmo que fosse meu, limpou os olhos, os lábios e o nariz com um lenço. Tampouco o seria, pois está distante no tempo. Está certamente afastado no tempo. Deve ser o passado ou... Cortou. Passado, repetiu surdamente. Acredito profundamente que é o passado. Aceitaram como uma verdadeira bênção a chuva torrencial, um verdadeiro aguaceiro no meio do qual caíram no local seguinte. A chuva era morna e aromática, cheirava a verão, a mato, a lama e esterco. A chuva lavava-os, limpando toda a sujeira, purificava, proporcionava uma verdadeira catarse. E, como qualquer catarse, esta também, a longo prazo, se tornou monótona, exagerada e insuportável. A água que os lavava, depois de algum tempo, começou a encharcá-los importunamente, escorrer pelo pescoço e resfriá-los de forma maliciosa. Retiraram-se então desse lugar chuvoso, porque tampouco era o lugar ou o tempo certo. O local seguinte era muito quente, fazia um intenso calor, por isso Ciri, Kelp e o unicórnio secavam e exalavam vapores como se fossem 3 chaleiras. Estavam no meio de um urzal queimado pelo sol, localizado à beira de uma floresta. Dava logo para ver que era enorme, simplesmente uma selva, um denso e inacessível matagal selvagem. No coração de Ciri surgiu uma esperança. Podia ser a floresta de Brokilon, ou seja, finalmente um lugar conhecido e certo. Foram andando devagar pelo limiar da floresta. Ciri procurava com a vista algo que poderia servir de pista. O unicórnio resfolegava, erguia a cabeça e o chifre para o alto. Olhava em volta. Estava agitado. — Você acha, cavalinho, perguntou, que podem estar nos perseguindo?
A resposta foi um resfôlego claro e explícito, até sem precisar recorrer à telepatia. Ainda não conseguimos fugir para uma distância suficientemente grande? Não entendeu a resposta que lhe transmitiu no pensamento. Não existiam distâncias grandes ou pequenas? Tratava-se de uma espiral? Que espiral? Não entendia o que ele queria dizer. Contudo, ficou igualmente ansiosa. Os quentes urzais tampouco eram o lugar e o tempo certos. Entenderam-no ao cair da noite, quando o calor diminuiu e no céu, em vez de uma lua, surgiram duas, uma grande e a outra pequena. O local seguinte ficava à beira do mar e de um íngreme precipício de onde observavam ondas de bizarras formas que se chocavam contra as rochas. Sentia-se o cheiro da brisa, grasnavam as andorinhas do mar, os guinchos comuns e petréis que cobriam as saliências do precipício em forma de uma branca camada móvel. O mar chegava até o horizonte carregado de sombrias nuvens. Embaixo, na praia pedregosa, Ciri avistou repentinamente o esqueleto de um gigantesco peixe com uma cabeça de monstruoso tamanho parcialmente enterrado no cascalho. As alvejantes mandíbulas estavam eriçadas com dentões que tinham pelo menos 3 palmos de comprimento, dando a impressão de que se podia entrar tranquilamente a cavalo em sua bocarra e desfilar sob os portais das costelas sem esbarrar a cabeça na coluna. Ciri não estava certa se em seu mundo e em seu tempo existiam peixes assim. Foram andando pela beira do precipício e as gaivotas e os albatrozes não se espantavam, cediam caminho vagarosamente, tentando bicar e beliscar as quartelas de Kelpie e Ihuahuaquax. Ciri entendeu logo que essas aves nunca haviam visto um ser humano, um cavalo, nem sequer um unicórnio. Ihuahuaquax resfolegava, sacudia a cabeça e o chifre, estava visivelmente ansioso. E com razão. Algo crepitou como uma tela rasgada. As andorinhas do mar levantaram voo aos gritos, agitando as asas, por um momento cobrindo tudo com uma nuvem branca. Subitamente o ar sobre o precipício estremeceu, ficando borrado como um vidro espirrado por água. E arrebentou como se fosse vidro. E da rachadura verteu-se a escuridão. E da escuridão emergiram cavaleiros. Em volta de seus ombros esvoaçavam capas cuja coloração cinabre, amarante e carmesim lembrava o clarão de um incêndio num céu iluminado pelo fulgor de um sol poente. Dearg Roadri, os Cavaleiros Vermelhos. Antes que o grasnar dos pássaros e o relincho alarmante do unicórnio silenciassem, Ciri já virava a égua e a instigava ao galope. Mas o ar arrebentava, e do lado oposto da fenda surgiam mais cavaleiros com as capas esvoaçadas feito asas. O meio círculo da perseguição fechava-se, empurrando-os para o precipício. Ciri gritou ao arrancar a andorinha da bainha. O unicórnio chamou-a com um forte sinal que perfurou seu cérebro feito agulha. Dessa vez, entendeu imediatamente. Apontava o caminho. Um buraco no anel. Ele próprio empinou-se, relinchou agudamente e lançou-se contra os elfos com um chifre inclinado perigosamente. Cavalinho! Salve-se, olhos de estrela! Não deixe que eles a capturem. Ela agarrou-se à crina. 2 elfos barraram seu caminho. Estavam munidos de laços atados e longas varas. Tentaram caçá-los no pescoço de Kelpie. A égua conseguiu escapar agilmente com a cabeça sem diminuir o galope nem por um segundo.
Ciri cortou o outro laço com apenas um golpe da espada. Com gritos, instigou Kelp a correr mais rápido. A égua lançou-se num galope desenfreado. Mas os outros já estavam por perto. Ela ouvia seus gritos, os cascos retumbando, o tremor das capas esvoaçando. Onde está Cavalinho? Pensou. O que fizeram com ele? Não havia tempo para meditar. O unicórnio estava certo, não podia deixar que a capturassem novamente. Precisava mergulhar no espaço, esconder-se, perder-se no labirinto do tempo e do espaço. Concentrou-se sentindo com pavor que tinha apenas um vazio na cabeça e uma estranha confusão que zumbia e aumentava rapidamente. Estão lançando feitiços contra mim, pensou. Querem me desorientar com encantos. Não conseguirão. Os encantos têm determinado alcance. Não deixarei que eles se aproximem de mim. Corra, Kelp! A negra égua estendeu o pescoço e correu feito vento. Ciri encostou-se em seu pescoço para diminuir ao máximo a resistência do ar. Os gritos atrás de suas costas, a um instante ainda altos e perigosamente próximos, silenciaram, abafados pelos gritos dos pássaros espantados. E depois emudeceram de vez. Ficaram para trás. Kelp corria desenfreadamente, de tal maneira que o vento que soprava do mar sibilava nos ouvidos. Nos distantes gritos da perseguição, ouviram-se notas de raiva. Entenderam que não conseguiriam. Que não alcançariam a negra égua que corria sem demonstrar nenhum indício de cansaço, ligeira e suavemente ágil como um guepardo. Ciri não olhava para trás, mas sabia que eles continuavam a persegui-la, até o momento em que seus próprios cavalos começaram a arfar e rouquejar, cambalear e abaixar quase até o chão, com as bocas abertas e cheias de espuma. Foi só então que desistiram, lançando atrás dela apenas maldições e ameaças impotentes. Kelp corria como vento. O lugar para o qual fugiu era seco e ventoso. Um vento forte, ululante, secou rapidamente as lágrimas em suas bochechas. Estava sozinha. Novamente sozinha. Completamente sozinha. Como um andarilho, um eterno errante, um navegador perdido nos infinitos mares por entre o arquipélago do tempo e do espaço. Um navegador prestes a perder a esperança. O vento ululava e sibilava, arrastando pelo chão rachado bolas de joio ressecado. O vento enxugava as lágrimas. Dentro de sua cabeça, uma luz fria, um zunido nos ouvidos, um ruído constante como vindo de dentro do interior circular de uma concha. Formigamento na nuca. Um nada negro e macio. Um novo local. Outro lugar. Um arquipélago de espaços. Hoje, Nimue falou, envolvendo-se com o casaco de pele, será uma boa noite. Estou pressentindo. Conduí Ramos não comentou, embora já tivesse ouvido esse tipo de afirmação muitas vezes, pois não era a primeira vez que se sentavam no terraço com o lago resplandecendo no pôr do sol à sua frente e o espelho e o gobelim mágicos atrás de si. Os xingamentos proferidos pelo rei pescador chegavam a seus ouvidos perpetuados pelo eco sobre o espelho d'água. O rei pescador tinha o costume de enfatizar com uma palavra mais ríspida o descontentamento causado pelos insucessos na pesca. Fisgadas, puxadas, arrastões e outros tipos de enganchamentos falhos. Essa noite, deduzindo da força e do repertório de xingamentos,
as coisas estavam indo excepcionalmente mal. O tempo, Nimue falou, não tem começo nem fim. O tempo é como a serpente Uroboros que abocanhou a própria cauda. A eternidade oculta-se em cada instante. E a eternidade é constituída pelos momentos que a formam. A eternidade é um arquipélago de instantes. É possível navegar por entre esse arquipélago, embora a navegação seja muito difícil. No entanto, é perigoso perder o caminho. É bom ter um farol com cuja luz possa se guiar. É bom ouvir alguém chamando por entre a bruma. Calou-se por um instante. Como termina a lenda que nos interessa? Parece que conhecemos, você e eu, seu desfecho. Mas a serpente Uroboros segura sua própria cauda com os dentes. O desfecho da lenda dá-se agora mesmo, neste instante. O desfecho da lenda dependerá da capacidade do navegador perdido no arquipélago, dos instantes de enxergar a luz emitida pelo farol. Isto é, caso consiga fazê-lo e quando o fizer. Se ouvir o chamado. Um xingamento, chapinhar e chapada vindos do lago e produzidos pelos remos nas forquetas chegaram a seus ouvidos. Hoje será uma boa noite. A última antes do solstício de verão. A lua está minguando, o sol está passando da terceira para a quarta casa, para o signo do Mar Cabra. É a melhor época para adivinhações. O melhor tempo. Concentre-se, Conduí Ramos. Conduí Ramos, como havia acontecido muitas vezes, concentrou-se obedientemente, entrando devagar num estado próximo a alto transe. Procure por ela, disse Nimue. Ela está em algum lugar entre as estrelas, por entre o luar, por entre os lugares. Ela está lá, sozinha, à espera de ajuda. Ajudemo-la, Conduí Ramos. Concentração. Os punhos juntos das têmporas. Um zunido nos ouvidos como se vindo de dentro de uma concha. Um clarão. E, subitamente, um nada macio e negro. Houve um lugar onde Ciri viu fogueiras em chamas. As mulheres presas com correntes às estacas ululavam de maneira feroz e horripilante, clamando por misericórdia, e a multidão concentrada em volta berrava, ria e dançava. Houve um lugar onde as chamas destruíam uma enorme cidade. O fogo estalava e as labaredas subiam nos telhados que desabavam, e a negra fumaça cobria todo o céu. Houve um lugar onde lutavam enormes lagartos de 2 patas, grudados, e um sangue brilhante jorrava de debaixo dos caninos e das garras. Houve um lugar onde centenas de idênticos moinhos de vento brancos moíam o céu com suas hélices finas. Houve um lugar onde centenas de serpentes sibilavam e produziam um som de rascar e esgarçar as escamas, retorcendo-se nas pedras. Houve um lugar imerso completamente na escuridão em que se ouviam vozes, sussurros e terror. Houve também outros lugares, mas nenhum deles era o lugar certo. A transferência de um lugar para o outro já se havia tornado tão fácil que Ciri começou a experimentar. Um dos poucos lugares que não despertavam seu medo eram aqueles quentes urzais no confim da floresta selvagem, sobre os quais surgiam 2 luas. Trazendo à memória a imagem dessas luas e repetindo no pensamento aquilo que desejava, Ciri concentrou-se, aguçou os sentidos e mergulhou no nada. Conseguiu já na segunda tentativa.
Encorajada, decidiu fazer uma experiência ainda mais ousada. Era claro que, além dos lugares, visitava também os tempos. Visigoth e os elfos haviam falado sobre isso, até os unicórnios o haviam mencionado. Já conseguia fazer isso, embora inconscientemente. Antes, quando fora ferida no rosto, fugiu dos perseguidores deslocando-se no tempo, saltou 4 dias para frente. Depois, Visigoth não conseguia calculá-los, não acertava as contas. Então talvez essa seja a sua chance? Um salto no tempo? Decidiu tentar. A cidade em chamas, por exemplo, não queimaria eternamente. E se conseguir chegar lá antes do incêndio? Ou depois dele? Caiu quase no meio do incêndio, tisnou as sobrancelhas e os cílios e despertou um tremendo pânico entre as vítimas da conflagração em fuga. Fugiu para os acolhedores urzais. Talvez não valesse a pena arriscar tanto, pensou. Só o diabo sabia como isso podia terminar. Acertava mais com os lugares, então era preciso focar-se nos lugares. Tentar chegar aos lugares conhecidos, aqueles dos quais se lembrava bem, e aqueles que despertavam associações positivas. Começou com o templo de Melitele, imaginando o portão, o edifício, o parque, os ateliês, o dormitório das noviças, a câmara onde morava com Yennefer. Concentrava-se com os punhos nas têmporas, lembrando-se do rosto de Nenek, Eorneid, Katie e Ola II. Não deu certo. Topou com um pantanal nebuloso e cheio de mosquitos que ressoava com o silvo das tartarugas e um forte coachar dos sapos. Tentou em seguida Caer Morhen, as ilhas de Skellige, o banco em Gorsvelen onde trabalhava Fábio Sachs. No entanto, o resultado sempre era o mesmo. Não se atreveu a deslocar-se a Sintra, pois sabia que a cidade estava ocupada pelos Nilfgaardianos. Em vez disso, tentou Vizin, a cidade onde uma vez ela e Yennefer fizeram compras. Arrhenius Krantz, um sábio alquimista, astrônomo e astrólogo, remexia-se no duro banco com um olho preso ao ocular de um telescópio. O cometa de primeira grandeza e magnitude que podia ser observado no céu havia cerca de uma semana merecia ser observado e examinado. Arrhenius Krantz sabia que um cometa assim, com uma cauda de uma coloração rubra incandescente, costumava pressagiar grandes guerras, incêndios ou chacinas. Mas agora, para dizer a verdade, o cometa atrasou-se com a profecia, pois a guerra contra Nilfgaard estava no auge, e os incêndios e chacinas poderiam ser previstos às cegas e acertados sem o mínimo erro, já que não havia um único dia em que não acontecessem. No entanto, Arrhenius Krantz, que possuía um bom conhecimento dos movimentos das esferas celestes, esperava calcular quando, em quantos anos ou séculos, o cometa voltaria a aparecer, pressagiando outra guerra para a qual, quem sabe, poderia se preparar melhor do que para a atual. O astrônomo levantou-se, massageou a bunda e foi aliviar a bexiga. Do terraço, pelo balaustre. Sempre mijava no terraço diretamente para um pé de peônia, não se incomodando com as reprimendas da dona da casa. Simplesmente a latrina ficava demasiado longe e perder tempo para deslocar-se a grandes distâncias não convinha com a seriedade de um estudioso. Abandonar o trabalho para correr atrás das necessidades fisiológicas implicava o risco de perder valiosas reflexões, e nenhum estudioso podia permitir-se esse tipo de coisas.
Ficou junto do balaústre e desabotoou a calça olhando para as luzes de Vizin refletidas nas águas do lago. Suspirou aliviado e ergueu o olhar para as estrelas. Estrelas, pensou, e constelações. A Dama do Inverno, as 7 cabras, a jarra. De acordo com algumas teorias, não eram luzes tremeluzentes. Eram mundos, outros mundos, mundos separados de nós pelo tempo e pelo cosmos. Acredito profundamente, pensou, que um dia haverá a possibilidade de viajar para esses lugares, para esses tempos e esses cosmos. Sim, certamente um dia isso será possível. Haverá um jeito de fazê-lo, mas isso requererá uma maneira de pensar completamente nova, de uma ideia nova e fresca que arrebentará o rijo espartilho que a constringe, chamado de conhecimento racional. Ah, pensou saltitando, se isso fosse possível, alcançar a iluminação, achar as pistas, se uma única oportunidade. Algo resplandeceu lá embaixo do terraço, a escuridão da noite arrebentou, cintilando, e um cavalo emergiu do clarão, com um cavaleiro no dorso. O cavaleiro era uma moça. Boa noite, cumprimentou gentilmente. Peço desculpas se cheguei na hora errada. Posso saber em que lugar estou e em que tempo? A Arrhenius Krantz engoliu a saliva, abriu a boca e balbuciou. O lugar. A moça repetiu paciente e claramente. O tempo. O cavalo resfolegou. A moça suspirou. Poxa, devo ter errado de lugar novamente. O lugar e o tempo errados. Mas me responda, homem, pelo menos com uma palavra entendível. Não pode ser que eu tenha aparecido num mundo em que as pessoas se esqueceram como articular as palavras. Uma palavra. Vá pro inferno, seu imbecil, a moça falou. E desapareceu, junto com o cavalo. Arrhenius Krantz fechou a boca. Permaneceu por um momento junto do balaústre, mirando o céu noturno, o lago e as distantes luzes de Vizin refletidas nele. Depois abotoou as calças e retornou a seu telescópio. O cometa percorria o céu rapidamente. Era preciso observá-lo, não perder do campo de vista do vidro e do olho. Segui-lo até que desapareça no abismo do cosmos. Era uma oportunidade, e um estudioso não podia perder oportunidades. Talvez seja o caso de tentar de outra maneira, pensou, mirando as 2 luas sobre o urzal, agora visíveis em forma de 2 foices, uma pequena e a outra grande e menos falcata. Talvez seja o caso de não imaginar lugares ou rostos, pensou, mas desejar intensamente, desejar com muita força mesmo, diretamente das entranhas. O que custa tentar? Geralt. Quero ir até Geralt. Quero ir muito ao encontro de Geralt. Poxa, não! Gritou. Que maldito lugar é esse? Kelp confirmou com um relincho que compartilhava sua opinião, resfolegando, exalando vapor das narinas e fazendo pequenos passos com os cascos imersos na neve. O vendaval silvava e ululava, cegava. Agudas partículas de neve cortavam as bochechas e as mãos. O frio atravessava o corpo, mordiscava as articulações feito um lobo. Ciri tremia-se toda, encolhendo os ombros e escondendo a nuca atrás de uma ligeira e mísera cobertura em forma de gola levantada.
À esquerda e à direita erguiam-se os majestosos e ameaçadores cumes das montanhas, cinzentos monumentos rochosos, cujos picos desapareciam em algum lugar no alto, na neblina e no vendaval. Um rio rápido e cheio cortava o fundo do vale repleto de frazil e blocos de gelo. Tudo em volta estava branco e fazia frio. É nisso que dão meus talentos, pensou, sentindo seu nariz congelar. É nisso que dá minha força. Que lamentável senhora dos mundos que eu sou. Queria ir até Geralt e acabei no meio de um maldito ermo do inverno e de uma nevasca. Eita, Kelp, mexa-se, senão congelará. Pegou as rédeas com os dedos inertes por causa do frio. Vamos, força, negrinha. Eu sei que não é o lugar certo. Já nos tirarei daqui e logo voltaremos para nosso quente urzal. Mas preciso me concentrar e isso pode demorar um pouco. Por isso mexa-se, ande logo. Kelp resfolegou, soltando o vapor das narinas. O vento soprava às lufadas, a neve grudava no rosto, derretia-se nos cílios. A nevasca gelada uivava e silvava. Vejam! Angoulême gritou por cima do vendaval. Olhem para lá! Ali há rastros. Alguém passou por lá. O que você está falando? Geralt desamarrou o chale com o qual havia amarrado sua cabeça, protegendo as orelhas do frio. O que você está falando, Angoulême? Rastros de cascos! Rastros de cascos de um cavalo! E de onde teria surgido um cavalo por aqui? Cahir também precisava gritar, pois o vendaval piorava e parecia que o rio Sans-Retour rumorejava e reboava cada vez mais alto. De onde surgiria um cavalo aqui? Vejam só! Realmente, avaliou o vampiro, que era o único da companhia que não apresentava sintomas de arrefecimento total, obviamente devido à pouca sensibilidade tanto a temperaturas baixas como altas. São rastros de cascos. Mas será que de um cavalo? É impossível que seja um cavalo. Cahir massageou intensamente as bochechas e o nariz. Não aqui, neste lugar ermo. Deve ter sido um animal selvagem que deixou esses rastros. Provavelmente um muflão. Você que é um muflão! Angoulême gritou. Se digo que foi um cavalo, então foi mesmo um cavalo. Milva, como de costume, preferiu a prática à teoria. Desmontou da sela e abaixou-se, afastando para trás o gorro de pele de raposa. A fedelha tem razão, anunciou após um momento. Foi um cavalo, talvez até com ferraduras, mas é difícil de determinar, pois o vento cobriu os rastros. Foi para lá, na direção daquele barranco. Ha! Angoulême bateu as palmas com ímpeto. Sabia! Alguém mora aqui nas redondezas. Sigamos esse rastro. Quem sabe topamos com alguma choupana quente. Talvez deixem nos aquecermos e, quem sabe, talvez até nos acolham. Nem pensar, Cahir disse com ironia. Só se for com uma seta lançada de uma besta. O mais razoável seria seguir o plano e o rio, Regis anunciou em seu tom onissapiente. Não correremos o perigo de nos perdermos. E a jusante do rio deve haver uma feitoria de caçadores. É mais provável que sejamos acolhidos lá mesmo. Geralt, o que você tem para dizer? O bruxo permanecia calado, fitando os flocos de neve redemoinhando na nevasca. Seguiremos os rastros, decidiu por fim. Realmente. O vampiro começou, mas Geralt logo interrompeu. Atrás dos rastros dos cascos. Andem, vamos embora. Fustigaram os corcéis, mas não conseguiram chegar longe. Adentraram o barranco por menos de 1/4 de milha. Acabou-se,
Angoulême afirmou, olhando para a lisa neve virgem. Já era. Como num circo élfico. E agora, bruxo? Cahir virou-se na cela. Os rastros acabaram. O vento os cobriu. Não os cobriu, não. Milva negou. A nevasca não chega aqui, ao barranco. Então, o que aconteceu com esse cavalo? A arqueira deu de ombros e encolheu-se na cela, enfiando a cabeça entre os ombros. Para onde foi esse cavalo? Cahir não desistia. Desapareceu? Voou? Ou será que foi tudo uma ilusão? Geralt, o que você tem para dizer sobre isso? A ventania uivou sobre o barranco, varrendo e assoprando a neve. Por quê? O vampiro perguntou, fitando o bruxo com atenção. Você nos fez seguir esse rastro, Geralt. Não sei, admitiu após um momento. Senti algo. Tive um pressentimento. Não importa o que foi. Você tinha razão, Regis. Voltemos para o Sanretur e sigamos o rio sem excursões e desvios que possam ter um fim trágico. De acordo com aquilo que Reinhard nos disse, o verdadeiro inverno e mau tempo nos esperam só no Passo Malheur. Precisamos manter todas as forças para quando chegarmos lá. Não fiquem plantados assim, retomemos. Sem verificar o que aconteceu com esse estranho cavalo? E o que há para ser verificado? O bruxo indagou com amargura. Os rastros foram varridos, só isso. Além disso, quem sabe, talvez tenha sido mesmo um muflão. Milfa olhou para ele com estranheza, mas se conteve de fazer qualquer comentário. Quando voltaram ao rio, os misteriosos rastros já haviam desaparecido de lá também. Tinham sido encobertos e ocultos por uma camada de neve molhada. Na correnteza cinza estanho do Sanretur, deslizavam grandes quantidades de gelo frazil, redemoinhavam e giravam grandes placas de gelo. Vou lhes dizer algo, Angoulême falou, mas prometam que não vão rir. Viraram-se. A moça, que usava uma touca de lã com um pompom que cobria as orelhas e uma samarra deformada, e tinha as bochechas e o nariz rubros por causa do frio, apresentava um aspecto engraçado, parecendo literalmente com um pequeno e rechonchudo koboldo. Eu vou lhes dizer algo a propósito desses rastros. Quando estava na rança do Rouxinol, diziam que no inverno o rei das montanhas, o senhor dos demônios do gelo, passeava pelos passos num lobuno claro. Dar de cara com ele é morte segura. O que você tem para dizer sobre isso, Geralt? Será que é possível que... Tudo, interrompeu-a. Tudo é possível. Andemos, companhia. O Passo Malheur nos espera. A neve cortava e açoitava. O vento soprava as lufadas. Os demônios do gelo silvavam e uivavam por entre a nevasca. Ciri percebeu imediatamente que o urzal com o qual topara não era aquele que conhecia. Nem precisava esperar pelo anoitecer. Estava certa de que ali não veria as duas luas. Seguiu pela margem da floresta, que era igualmente selvagem e inacessível como aquela que conhecia, mas as diferenças eram nítidas. Aqui, por exemplo, havia muito mais bétulas e menos faias. Lá não se viam ou ouviam pássaros. Aqui havia uma multidão deles. Lá, por entre as urzes, havia apenas areia e musgo. Aqui havia extensos tapetes de um pé de lobo verdejante. Aqui, até os gafanhotos que pipocavam diante dos cascos de kelp eram estranhamente diferentes, mais familiares. E depois, seu coração bateu com mais força. Viu uma vereda descuidada e coberta de mato que levava para dentro da floresta.
Ciri olhou em volta com cuidado e assegurou-se de que o estranho caminho não seguia adiante, que terminava ali mesmo, que não levava para dentro da floresta, mas saía dela ou a atravessava. Sem deliberar muito, cutucou o flanco da égua com um salto e entrou no meio das árvores. Seguirei até meio-dia, pensou, e se até então não topar com nada, retornarei e seguirei na direção oposta, para além dos urzais. Ia a passo calmo debaixo do baldaquim formado pelos galhos das árvores, olhando para os lados, tentando não perder de vista nada que pudesse ser importante. Assim, notou o ancião que espreitava atrás do tronco de um carvalho. O ancião, baixinho, embora não fosse corcunda, usava uma camisa de linho e calças do mesmo tecido. Calçava enormes e engraçadas alpargatas de líber. Em uma mão segurava um nodoso cajado e uma cesta de vime na outra. Ciri não conseguia enxergar bem seu rosto, pois estava escondido atrás da aba esfarrapada e pendente de um chapéu de palha sob o qual aparecia um nariz bronzeado e uma emaranhada barba branca. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.